Na sequência, nós vamos trazer alguns elementos da direção sindical, né, algumas observações da direção sindical, e aí já abrimos para as questões, para as reflexões de vocês, para os encaminhamentos, tá bom? Então, mas assim, muito, muito bom, estamos muito felizes que vocês estão aqui, né, para participar conosco. Henrique, a palavra é tua. Só um pouquinho, Henrique, eu tenho que abrir teu microfone, tá? Se puderem me tirar de anfitriã, por causa que daí, quando eu vou falar sempre, daí fica aparecendo as chamadas de entrada, né, gente? Fica ruim, eu acho. É que para você... Não, mas eu tiro agora. Para você falar, eu tenho que colocar você como organizador. Tá? É uma coisa do Meet. Henrique, você também, tá? Vai ficar aparecendo, daí você ignora. Eu acho que agora já dá para você abrir seu microfone e falar. Boa noite, pessoal. Fala mais alto, não dá para escutar. Oi. Tive que trocar de microfone aqui. Tá claro para vocês? Agora sim. Tá, então eu vou falar bem pertinho aqui. Mas, então, boa noite, meu nome é Henrique Kramer, eu sou advogado do Cismar, integro a equipe jurídica que faz assessoria da direção, né, e o atendimento individual aqui. E a pedido da direção, então, a gente está contribuindo com esse espaço de tira dúvidas, também um debate sobre o teor dos projetos de lei, né. Queria ressaltar para vocês que para a gente também é um tema bastante novo, a gente tomou conhecimento do projeto de lei na semana passada, então a gente estudou ele, mas também está aqui para discutir ele com vocês, também ter outras perspectivas, outros olhares sobre os projetos de lei. Então, sintam à vontade para fazer perguntas, enquanto vou tentar fazer uma exposição bem breve aqui, mas sintam à vontade também na sequência para a gente ter um momento de perguntas, né, e tirar dúvidas e debate, tá certo? Eu só vou tentar projetar uma apresentação assim bem breve, só um minutinho. Para a gente poder ter um guia para o debate. Você já vem a tela cheia da apresentação? Chegou. Uhum. Tá certo. Então, eu não vou estar vendo vocês, então qualquer pergunta que apareça no chat ali, depois peço para se alguém puder repassar na sequência. Mas, enfim, então a gente pensou esse espaço para ser uma apresentação, né, de dois projetos de lei, né, o projeto 2475 e 2476, ambos 2022, que estão tramitando na Câmara, como assim ele já expôs para vocês. O 2475 é um projeto que altera o PCCV do Magistério, então a Lei 1835, que é a lei da carreira do Magistério, que as profissões do Magistério, professores de educação infantil hoje estão enquadrados, né? Então esse é um marco bastante importante para vocês. E também a lei, o projeto de lei 2476, né, que é o projeto sequente, que é o protocolado em conjunto, trata, então, do piso salarial nacional, né, a adoção do piso pelo município de Araucária. Então, a gente vai tentar abordar esses dois projetos de lei hoje, né, um que altera o PCCV e toca especialmente na questão ali da promoção vertical e outro que fala sobre o piso nacional. Sobre o PL 2475, né, o que é importante a gente ressaltar das alterações. Ele promove uma alteração em uma regra, né, que hoje é uma regra bastante dura ali do quadro do magistério, que está ali instituída no artigo 20, parágrafo 1º da 35. Essa regra, né, ela estabelece que, para que você consiga progredir, né, ser promovido verticalmente, né, progredir por titulação na carreira, você só pode utilizar cursos, né, certificados e diplomas de cursos que você concluiu após o ingresso no cargo, após o início do exercício, né, após a posse do cargo que integra a estrutura do quadro do magistério. Essa é uma regra geral, né, que está vigente desde 2008, né,
existiam regras similares antes de 2008, mas com essa forma desde 2008. É uma regra bastante problemática, né? E que, no caso de vocês, vinha impedindo, né? E hoje, né, como é a regra que está vigente, impede ainda que você possa utilizar um diploma, um certificado de conclusão de um curso de licenciatura plena que foi obtido, né, que foi concluído antes do ingresso no cargo, para você se desenvolver verticalmente na carreira, atingindo ali no mínimo nível 3. Henrique, o pessoal está reclamando bastante do áudio, eu não sei se você tirar a imagem. Eu acho que é o microfone mesmo, eu esqueci. Eu falei que usaria bem perto aqui, acabei esquecendo. Então tá bom, obrigada. Então vou retomar ali. Então essa regra que está ali no artigo 20 é uma regra que se estende para todo o quadro do magistério, né? E que vem impedindo vocês de chegarem ali no nível 3 da carreira, né? Ou extraoficialmente, informalmente, seria utilizado como um motivo de indeferimento. A principal modificação que esse projeto de lei, o 2475, promove na Lei 1835 é com relação às promoções verticais, né? Eu imagino que vocês têm bastante interesse em saber de que forma que vai ficar o texto da lei após a alteração ser aprovada, né, caso seja aprovada pela Câmara. Então, o texto vai ficar da seguinte forma, né, na verdade, a proposta é o acréscimo de um parágrafo no artigo 20 que cria uma exceção àquela regra geral de que você não pode utilizar cursos concluídos antes da posse para promoção vertical. Então, ele diz o seguinte: o disposto no parágrafo 1º, que é aquele parágrafo que eu estava mencionando, né, não se aplica aos diplomas e certificados dos integrantes da classe 3, podendo os mesmos serem aceitos para a promoção vertical prevista no inciso 1 do artigo 19. A redação é um pouco truncada e aí vou tentar explicar um pouco para vocês o que isso significa na prática, né? Em síntese, como eu falei, a proposta é a criação de uma exceção a essa proibição geral de usar diplomas de cursos concluídos antes da posse, mas a exceção ela é muito específica do modo como foi redigido o projeto de lei, né? Como vocês podem ler ali desse que é o artigo 1º do projeto de lei, né? Essa exceção ela só vale para a classe 3, né? Ou seja, para os profissionais do magistério, professores da educação infantil, para cursos de licenciatura, né, plena, né, graduação ou licenciatura plena, e para passagem do nível 1 para o nível 3, né? Ou seja, do nível do magistério para o nível da licenciatura plena, que é o nível 3. E isso pode ser melhor compreendido por vocês a partir ali do que eu coloquei ali na parte de baixo do slide, né? Artigo 19. Né? E só fazendo a menção ali, ou fazendo a citação, desculpa, a menção ao artigo 19, que é feita no parágrafo 4º do artigo 20, que é a proposta da prefeitura. Né? Então, na prática, né, essa exceção ela não vai se estender para a docência 1, para a docência 2, nem para pedagogos, né, e principalmente não se aplica a outros tipos de promoção vertical. Essa exceção, basicamente, ela só abrange cursos de licenciatura plena, né, que concluídos antes da posse poderão ser utilizados para a promoção vertical. Né. Com isso, eu quero dizer o seguinte também, né, a lei não autorizará, né, ou por essa proposta de lei, não vai ficar autorizada a passagem, por exemplo, que foi uma dúvida que chegou bastante para a gente, né, do nível 3 para o nível 4, né, que é o nível de especialização. Né. Então, essa exceção ela não vai se estender, por exemplo, para cursos de especialização ou cursos de mestrado que foram concluídos antes da posse no cargo. Essa exceção que está sendo criada, a partir da proposta da prefeitura, só vale, né, repito, para a promoção vertical do nível 1 para o nível 3, ou seja, do magistério para a licenciatura. Então, os únicos cursos concluídos antes da posse, né, antes do início do exercício, que vão poder ser utilizados, são os cursos de licenciatura. Então, por exemplo, especialização, mestrado, doutorado concluídos antes da posse não vão poder ser utilizados para promoção vertical, caem, portanto, naquela regra, né, geral, que também, como eu estava mencionando, se estende para o restante da categoria. Né. Então, a única promoção que vai ser, vertical que vai ser utilizada é essa, com base no curso anterior ao cargo, do nível 1 para o nível 3. Certo? Quanto a esse ponto,
que eu acho que é um ponto bem sensível. Existe alguma dúvida? Não sei se, Mary, surgiu algo ali no chat. Tem pergunta ali, vou dar uma olhada, Henrique, só um pouquinho, tá? Tá. Porque, daí, enfim, nem consultei vocês, mas acho que é legal a gente fazer essa dinâmica, porque são pontos bastante distintos, né? Essa alteração na promoção vertical, depois a estabelecimento Henrique, do piso, né? sobre isso tem uma só. É a seguinte, quem entrar agora no cargo entra no nível 1 ou já entra no nível 3? Possível graduação. Eu acho, daí, se quiser responder ali. Uhum. Então, não sei quem fez a resposta, mas para fazer a menção aqui, né? Mas tentando responder, né? Quando você toma posse no cargo, você tem que cumprir, né, isso pelas regras da Lei 1835 de 2008, um período, né, que é o período do estágio probatório até você adquirir estabilidade. Isso, com certeza, você já sabe, né? Chovendo no molhado. Mas o cumprimento do período de estágio probatório também é uma condição para que você possa pedir, né, a promoção vertical, né, para que você possa pedir a tua promoção do nível 1, que é o nível de ingresso na carreira, para o nível 3, que é o nível correspondente à licenciatura. Então, você não vai poder tomar posse e logo, em sequência, pedir a promoção vertical, porque ela vai ser indeferida, porque você não vai ter cumprido um requisito para o desenvolvimento na carreira, que é ter concluído o estágio probatório. Então, provavelmente, o teu pedido de promoção vertical vai ser indeferido, né? O que, claro, não impede que você peça e receba esse indeferimento por parte da SMED. Mas já te adiantando que você só vai conseguir, né, entrando agora na carreira, sair do nível 1 para o nível 3 depois de 3 anos, no mínimo, né? Tem mais uma. Só para o pessoal que está entrando agora, o nosso plano de carreira ele tem 3 classes, né? Classe 1, classe 2, classe 3. A classe 1, gente, é docência 1, tanto que se vocês olharem na tabela da classe 1 ainda tem nível médio lá, tá? Então a tabela de vocês foi praticamente uma cópia da tabela da docência 1. A classe 2 é pedagogos e docência 2, porque principalmente os pedagogos eles tinham que entrar com nível superior na época, tá? E a classe 3 é professor de educação infantil. Então, daí é só para saber essa diferença, quem está lendo os planos de carreira, vendo as leis aí também, e a tabela que a gente mandou, e está no nosso site, está como classe 1, classe 2, classe 3, né? Os salários é bem parecido, mas classe 1 é docência 1, classe 2 é pedagogos e docência 2, e a classe 3 é educação infantil. A educação infantil, lembrando que é um cargo de 40 horas e os outros é de 20. Né? Daí tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver que eu tinha só um pouquinho que eu separei, que é sobre esse tema aí, daí a gente pode, de repente, para outro tema, de voltar. Quem tem graduação anterior sofre a mesma questão de não pular para o nível 4, após realizar graduação e pós-graduação? No caso, pular direto do 1 para o 4. Eu acho que essa é a pergunta. Essa foi uma pergunta que a gente também recebeu, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. Infelizmente, não é possível sair do nível 1 direto para o nível 4, né? Sair do nível do magistério para o nível da especialização. É preciso passar pelo nível 3 necessariamente. Né? Outras formas, outras promoções verticais, né? Possibilitam que você salte mais de um nível, então tem a possibilidade, por exemplo, de sair do nível da especialização para o doutorado, né, pulando o mestrado, né, mas pular mais de 2 níveis não tem essa possibilidade na Lei 1835 hoje. Né? Então, quem também está ingressando, tem um curso anterior de licenciatura, de pedagogia, vai ter que ir para o nível 3, esperar o que a gente chama popularmente, né, de um interstício, né, um intervalo de 3 anos, e pedir a promoção daí para o nível 4 da especialização. Né? Então, você não pode transitar do nível 1 para o 4 saltando o nível 2 e 3. Né? Acho que era isso. Outra pergunta, Henrique. Quem entrar com licenciatura plena em pedagogia, como fica? Eu acho que essa é a principal questão.
de quem utiliza a licenciatura como requisito de ingresso no cargo. A nossa compreensão hoje tem sido a seguinte: se você utiliza, né, a licenciatura como requisito de ingresso no cargo, ou seja, para cumprir um requisito para você tomar posse efetivamente, você não conseguiria, então, utilizar esse mesmo curso hoje, né, do modo como está, para obter uma promoção, né? Isso do modo como está hoje a legislação. A questão que surge é se com essa alteração legislativa que pode acontecer, essa promoção se tornaria viável, né? Porque me parece que ali existe uma autorização, mesmo para quem entrou, né, com a licenciatura, cumprindo um requisito de ingresso, para que utilize esse curso que foi concluído antes do cargo, logicamente, né, porque você utilizou para tomar posse, né, então para passar para o nível 3. Então, esse eu acho que é um debate que se abre a partir da proposta, que hoje não é uma possibilidade, né, mas que acho que vale a pena testar o entendimento da prefeitura no futuro, né, depois da aprovação dessa lei. Inclusive, se tiver alguém que estiver nessa situação, né, fazer o pedido, né, e, quem sabe a partir de uma negativa da administração, né, da SMED especificamente, até, quem sabe, judicializar essa questão, né. Mas isso tudo é uma possibilidade, né, eu acho que vale a pena fazer esse pedido e verificar qual é o entendimento da administração quanto a isso. Outra pergunta: se der indeferido a pós-graduação agora, posso utilizar novamente daqui a 3 anos? Tava subindo ali o É, pedido, não estava é conseguindo que abrir o assim, microfone. alguém que utilizar o certificado de pós agora, tá? De Uhum. especialização agora. E daí foi dado indeferido, porque talvez não cumpriu algum requisito. Pode utilizar novamente daqui a 3 anos? Pode. Daí, claro, desde que a pós tenha sido concluída depois do ingresso no cargo, né? Ressalto aquilo que eu coloquei na exposição, né? Essa exceção que eles estão criando não se estende para pós-graduação, mestrado e doutorado, é uma exceção que só vale para os cursos de licenciatura plena, né? Para os cursos de graduação. Então, se esse curso que você tem, né, se essa especialização foi concluída antes de você tomar posse, e você, por qualquer razão, teve esse pedido de promoção vertical para o nível de especialização indeferido, daqui, enfim, não precisa necessariamente esperar 3 anos, né? Se você já está, já cumpriu o interstício, teve indeferido, pode pedir no ano seguinte. A depender da causa de indeferimento, é importante também você consultar a assessoria jurídica do sindicato para saber as razões do indeferimento e, eventualmente, corrigir o não cumprimento de um requisito ali, seja pela natureza do curso, seja pela forma como foi feito o pedido, etc. Mas, a princípio, a resposta é sim, né? Você pode utilizar após que foi indeferida para um novo pedido de promoção vertical. Isso sim. Aí, Henrique, tinha umas perguntas ali sobre a questão do estágio probatório, né? E, não, sobre o processo de remoção. Daí, como não é tanto a nossa pauta, daí a direção deixa para responder no final. Pode ser assim, Kathleen? Pode. Oi. Pode, Melhor, pode. né? Uhum. Daí, outra pergunta, né? Eu já tenho 5 anos, vou ter que esperar mais 3 para protocolar a pós, e a próxima vai na mesma linha. É obrigatório esperar os 3 anos para protocolar a pós? Para dar uma resposta assim, mais precisa sobre essa questão, talvez o ideal fosse analisar a situação pessoal de cada um. Mas vou tentar responder aqui genericamente como se estrutura ali a lei. O que existe de obrigação é que você, entre uma promoção e outra, respeite um intervalo de 3 anos. Então, o que a lei não permite é que você, em um ano, por exemplo, vá para o nível 3, no ano seguinte vá para o nível 4 e assim adiante, né, por diante. Vá para o nível 5 e 6, né, se for o caso. A lei não permite isso. A lei obriga que você passe no mínimo 3 anos em um mesmo nível. Né? O que tem de particularidade, né, nessa situação? Que daí a gente precisa fazer uma distinção entre enquadramento e promoção vertical, que foi até uma conversa que a gente teve com a direção, né, Cimérica, que a gente distinguir essas duas situações.
vocês estão num processo de enquadramento na carreira do magistério. Pode ser que muitas de vocês sejam enquadradas no nível 3. E, enfim, nesse processo de migração, né, de movimentação do quadro geral para o quadro do magistério, vocês sejam já enquadradas no nível 3, certo? Essas que forem enquadradas no nível 3 podem, já no prazo estabelecido no projeto de lei, né, protocolar o pedido de pós-graduação. Eu só vou conferir esse ponto, já confirmo para vocês, mas em tese talvez as pessoas possam pedir esse ano ou no ano que vem, né? Talvez essas pessoas não precisem esperar o interstício de 3 anos, né? Mas essa é uma situação bem específica que a gente precisa conferir, né? Porque ela não é o que a lei regularmente tipifica, né? O que ela prevê ali um intervalo de 3 anos entre promoções, né? Teria que ver se essa necessidade de permanecer 3 anos depois do enquadramento no nível 3 também se estende para quem foi enquadrado e depois quer pedir uma promoção, tá certo? Então, essa situação também é bastante nova para a gente, porque, né, como deve imaginar, o quadro do magistério, essa lei existe desde 2008, o enquadramento aconteceu lá em fevereiro de 2008, então, muitas dessas situações talvez tenham sido enfrentadas lá em 2008, né, esse médico estava aí na carreira, e talvez tenha que até retomar qual foi o entendimento, né, naquele momento sobre migrar de uma carreira para outra e pedir avanços, né, seja promoção vertical ou progressões por certificação. Mas eu te diria o seguinte, porque a gente sabe hoje, entre promoções tem que haver necessariamente um intervalo de 3 anos, e a questão entre o intervalo entre o enquadramento e a promoção é algo que a gente precisa aprofundar no estudo sobre essa lei, caso ela venha a ser aprovada. Então, daí tem alguns casos assim, ó. Terminei o estágio probatório esse ano, né? Já protocolei os cursos, né? Seria o avanço por certificação e a graduação. Daí, qual a pergunta? Para qual nível eu vou? E outra dúvida também que elas perguntam é assim, que mês que vai receber, Henrique, que eu acho que é importante também, né? Colocar isso. Sim. Então, veja só, como a Cimeri vinha explicando ali, né, desculpa, a Kathleen vinha explicando, o quadro do magistério tem 3 classes, né, que agrupam cargos diferentes, e dentro de cada classe, a carreira está estruturada em níveis, né. Cada nível corresponde a um grau de titulação. Então, no caso da classe 1, nível 1 corresponde ao magistério, 2, licenciatura curta, que eu acho que alguém falou do áudio ali, subiu a caixinha aqui. Nível 2 é licenciatura curta, não sei se tem alguém com licenciatura curta ainda. Nível 3, licenciatura plena. 4, especialização. 5, mestrado. E 6, doutorado. Então, essa é a estrutura da carreira. Então, o nível 3 é o nível da graduação. Se você protocolou a graduação pedindo a promoção vertical, você vai para o nível 3. Então, acho que essa é a pergunta mais simples. Sobre o pagamento, né? O que a lei também estabelece hoje, como que é a dinâmica do pagamento de promoções e progressões, né? Você, enfim, tem um período do ano ali que, pela lei, né, usualmente, também essas coisas têm mudado, mudou na pandemia, a proposta é estender um pouco o prazo também por essa lei, né? Mas, em regra, esse período, ele vai do começo do ano até o dia 30 de abril de um determinado ano. Então, até o dia 30 de abril, você pode ali protocolar o teu cursos, né, certificados, horas, pedindo uma promoção vertical, progressão por certificação. A prefeitura tem prazos legais para analisar esse teu pedido, né, e deferir ou indeferir o pedido de promoção ou progressão. Por quê? Né? Porque e esse prazo enfim, mais ou menos definido ali pela lei, né? Nem sempre cumprido, mas definido pela lei. Esse prazo ele é estabelecido para que a administração tenha tempo hábil, isso na sistemática da lei, não estou dando minha opinião aqui, apesar de discordar, né, inclusive, essa sistemática, mas é um prazo para que a administração tenha tempo de inserir no orçamento, né, na lei orçamentária, que vai ser executado, né, o orçamento que vai ser executado no ano seguinte, uma previsão para o pagamento desses avanços, né.
Então, em regra, você pede a promoção ou progressão em 1 ano, até o prazo estabelecido na lei, ela é deferida ao longo daquele ano, e no ano subsequente, você recebe, a partir exatamente de janeiro do ano seguinte ao pedido, se o teu pedido de promoção ou progressão foi deferido, daí sim, eu vou tentar mudar de microfone, vou tentar tirar o meu fone aqui, porque eu vi que tem alguém. Bom, né? Veja, tá, mas melhorou? Ah, então tá. Talvez eu não escute vocês, mas daí eu tento, porque o som do meu computador é um pouco ruim. Ótimo. Então, vejam só, geralmente você pede a progressão ou promoção em 1 ano para receber a partir de janeiro do ano seguinte, né? Então, vocês vão pedir, por exemplo, como vai ser a possibilidade aberta por essa lei, né? Vão pedir a promoção para o nível 3, mas só vão começar a receber o vencimento equivalente ao nível 3 lá em janeiro de 23, tá certo? Então, essa sistemática é estabelecida. Isso para as promoções, né? Daí, essa é uma questão que eu também não saberia responder para vocês com relação ao enquadramento, né? As pessoas estão sendo enquadradas na lei, né? Então, nesse processo, como a gente falou, de migração de um quadro para o outro, se elas já vão estar recebendo a partir de já, eu diria que o texto da lei manda que desde a migração você tem que receber pelo nível correspondente ao nível, né, a titulação ao qual você foi enquadrada, né? Então, a princípio, quem está sendo enquadrado em um nível no quadro do magistério receberia por esse nível desde já, mas quem está pleiteando uma promoção só lá em janeiro. Henrique, está ouvindo? Sim. Já estou no nível 4. Posso protocolar outras pós? Quantas? Então, o nível 4 é o nível correspondente à especialização, né? Então, você pode, agora, visto que você já está no nível 4, você pode se movimentar para o nível 5. Você não pode acumular promoções verticais, ou seja, você não pode protocolar ou receber por mais de uma pós, não pode acumular mais de uma pós-graduação na tua carreira, né? Então, você recebe por uma pós, vai para o nível 4. O próximo nível é o nível 5, que é o equivalente ao doutorado. Então, você só vai poder progredir verticalmente quando você obtiver um título de mestre e protocolar ele, tá certo? Então, não poderia acumular especializações, né? Imagino que foi esse o sentido da pergunta, né? Não sei se eu ajudo a contribuir, gente, porque assim, eu fiz duas especializações. Uma eu subi para o nível, né, lá da carreira da especialização, e a outra eu protocolei com avanço por certificação, né? E daí eu recebi, que daí no caso é mais 5%. Então, você pode utilizar, mas não para o vertical, você pode utilizar para o avanço por certificação. Outra pessoa que era a mesma dúvida, ela entrou depois, ela também entrou com pedagogia, né? Terminou o estágio probatório em 2 de maio, né? Daí a dúvida, se protocola a pedagogia e após, ou nenhum, como ela entrou com pedagogia. Você já deu uma ideia, já falou, né, Henrique? Mas como a colega entrou depois, acho que é importante repetir, né, a orientação. Eu recomendaria que você fizesse os 2 pedidos, né? Eu acho que é importante, não sei se você talvez conseguiria, inclusive, ter deferido o pedido de promoção vertical para o nível 4, porque, o que me parece, vou até retomar ali, mas é o que me parece, essa exceção para você utilizar o curso concluído antes da posse, e a extensão do prazo, inclusive, né, só vai valer para esse pedido do nível 1 para o 3, mas eu acho que vale a pena pedir, né? Isso eu recomendo sempre para os sindicalizados, com quem eu converso, porque o pedido administrativo, ele não vai te custar nada, né? Ele não vai ficar registrado na tua ficha funcional, se ele for indeferido, você não vai ter nenhum ônus na tua carreira, não vai ser de nenhuma forma sancionado, então, por via das dúvidas, pede, né? E por que também que a gente pede como advogados que vocês peçam? Porque a partir do pedido, você está provocando a administração
a responder uma questão que a gente está formulando, está pedindo uma promoção. Eles vão ser obrigados a responder de modo fundamentado. A partir dessa fundamentação que eles apresentarem, né, que pode ser negativa, você pode levar essa resposta, né, até a assessoria jurídica do sindicato e verificar possibilidades de encaminhamento a partir da negativa. Né? A gente vai ter mais elementos para questionar, quem sabe judicialmente, ou mesmo administrativamente, aquela negativa. Então, por mais que hoje não tenha a resposta mais precisa para vocês, no sentido de vale a pena protocolar a licenciatura e a pós, eu acho que faz os dois pedidos, né? A SMED vai analisar eles em conjunto e vai dar um encaminhamento possível ali dentro do que eles entendem como sendo a aplicação da lei. Henrique, Pode falar, Kevin. tem a questão ali do efeito financeiro até a janeiro de 2022. Tem como explicar se é sobre o protocolo ou se é sobre as outras coisas que tem ali de nível? Se pudesse falar um pouquinho, daí também já talvez tirasse algumas dúvidas ali das meninas em relação a esse protocolo da graduação. Tá bem no final. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu só vou tentar abrir a lei novamente aqui para ler em conjunto com vocês essa questão do efeito financeiro, que é uma coisa um pouco diferente da sistemática que existia antes. Tá. Se quiser, eu projeto aqui, Henrique. Consegui abrir aqui, Kathleen. Então, o texto da lei diz o seguinte: esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2022. Né? O que literalmente esse texto diz, né, é que os efeitos financeiros vão retroagir a 1º de janeiro de 2022. Então, em tese, um pedido, né, deferido de promoção vertical do nível 1 para o nível 3 teria efeitos financeiros a partir de janeiro. Então, em tese, você poderia, inclusive, exigir da prefeitura o pagamento pelo nível correspondente à graduação desde janeiro de 22. Né? A questão, assim, que ultrapassa a literalidade do texto da lei é a seguinte: esse dispositivo está em conflito, está em contraste com a sistemática da Lei 1835, que estabelece aquela dinâmica que eu mencionei para vocês, de você pedir, a SMED, né, Secretaria ali de Planejamento, analisam, incluem no orçamento, vai para o orçamento e é pago a partir do ano seguinte. Né? Ressaltando, essa sistemática específica, né, valeria só para a promoção do nível 1 para o nível 3, porque é isso que a lei está regulamentando. Né? Então, se a gente se apegar à literalidade do texto, né, inclusive, ele poderia gerar, né, uma demanda pelo pagamento dos valores retroativos entre janeiro e a data do pagamento, né, a data em que vier na folha de pagamento para vocês. Mas a gente não sabe, né, se alterou, inclusive, a dinâmica da data de implementação da promoção, né, porque eles não mencionam ali, né, então ele fala em efeitos financeiros, mas não fala a data de implementação. Eu julgo, né, que diante dessa omissão, a data de implementação vai ser janeiro mesmo de 2023, né. A questão é saber se lá em janeiro de 2023, quando eles implementarem a promoção vertical para o nível 3, eles vão pagar também os efeitos financeiros desde janeiro do ano anterior. Aí, gente, até o Henrique tinha perguntado assim, como é que foi lá no momento que a gente aprovou a 1835, né, lá em 2008. Tiveram regras de transição, né, que fizeram uma série de enquadramentos, né, e o que eu percebo aí agora que faz essa alteração legislativa ali do artigo 20? Quando fizeram a passagem de vocês lá para 1835, né, vocês perderam uma série de direitos que vocês estavam na iminência de chegar até eles, e não fizeram essas disposições transitórias, independente, né, porque eu vi, embora não tivesse diretamente, de toda a luta que o CIFAR fez, porque eu me lembro, né, tudo que não estava na lei, né, que
faria o enquadramento de vocês mais adequado, garantiria direitos. Eu lembro do Cifar retomando, indo várias vezes lá fazer as cobranças. Daí o que acontece, né? A administração às vezes fecha, né, os ouvidos, né? A gente está avisando, ó, isso vai dar problema lá na frente, né? No campo sindical a gente faz isso. É melhor fazer o enquadramento agora, é melhor fazer as exposições transitórias. Não foi feito, daí gerou uma série de questões e de dificuldades, e agora está tendo que fazer uma nova alteração legislativa para corrigir um erro, né? Uma distorção que se deu. Né? E acho que seria muito interessante, né, Henrique, que de fato os efeitos retroativos sejam a janeiro de 2020, por causa do direito, né? Aí, né, do pessoal que não foi feito lá nas disposições transitórias da lei anterior, né? Então, aí acabou gerando esse problema agora, né? Mas ainda, né, não foi tudo, né, que nós estava pleiteando, mas pelo menos chegamos ao mais próximo do que é direito. Daí tinha uma outra questão aqui, que era da lei do piso. Eu acho que daí a gente pode ir para ela, tá, gente? Pessoal, e daí assim, todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Se não conseguiram hoje, né, dirimir aqui tanto no grupo, né, aqui na live, né, tal, ou, né, podem mandar no grupo, a gente vai passando para o doutor Henrique, ele vai respondendo, nós trazemos novas séries, assim, para vocês não ficarem com dúvidas, tá bom? E também podem pôr no grupo, podem mandar no individual nosso, que a gente, se não souber responder na hora, manda para o doutor Henrique, e vamos tentando tirar todas as dúvidas, porque vocês estão numa carreira que tem uma dinâmica diferente da lei do quadro geral, então acho que por isso todas essas dúvidas, tá? Mas podemos ir, Henrique, para frente agora, pegar a lei lá do piso. Vou prosseguir aqui na apresentação, então. Só para encerrar ali ainda o PL 2475, que é o que altera a lei 1835, ainda tem duas alterações, né? Nessas regras de enquadramento. Ele... Deixa eu ver o mesmo texto aqui. Mas ele... Ah, não, foi unidade repetida. Então, hoje, a regra que estava vigente, né, previa que vocês, no enquadramento, receberiam um número de referências, né, que são as letrinhas, né, que são colunas na tabela salarial, de acordo com o tempo de serviço, e isso está sendo corrigido, né, para fazer uma equivalência entre as referências que vocês tinham quando estavam no quadro geral e as referências que existem nos quadros, né, ou melhor, nas tabelas salariais do magistério. Né? Então, quem estava na referência 1 é enquadrado na referência A, quem estava na referência R2 na referência C, e assim por diante. Então, essa é uma pequena alteração ali, creio que não vai ter nenhum problema. Imagino que, no mesmo sentido do que a Cimeri falou, é mais uma adequação da lei, né, depois dela ter entrado em vigor, e talvez de ter se verificado essas inconsistências, né, do que vai ter um impacto assim, mais significativo para vocês. E essa questão do VPNI, né, que também tem uma alteração ali, mas não me parece algo muito significativo. Acho que o interesse maior é realmente sobre a questão da lei do piso, né. A questão da lei do piso, ela... Só um minutinho. A questão da lei do piso, ela é bastante interessante, né. A gente, até então, não tinha uma lei similar, ainda não tem, né, não foi aprovada, mas não tem algo similar em Araucária nesse sentido, que reconheça, por meio de uma lei, a aplicação do piso, né. Isso é uma necessidade que surgiu a partir dessa nova lei do Fundeb, né. E então, a administração vem propondo a edição dessa lei. O que a lei faz, basicamente? Ela reconhece, no âmbito da rede municipal, né, de educação, a aplicação do piso nacional. Né. Então, fica estabelecido ali pelo texto da lei, né, que o piso salarial para a jornada semanal de 40 horas é de R$ 3.845, né, e esse piso começa a ter vigência a partir de 1º de julho desse ano, tá certo? A grande novidade desse PL 2476, que é o PL que
estabelece o piso nacional no âmbito municipal, é mesmo esse artigo 1º, né? Até a gente ter a oportunidade de fazer uma leitura conjunta com a direção e constatar que os demais dispositivos, ali a partir do artigo 2º, né, eles repetem o que já está na Lei 1835 sobre complementação. Então, nada é alterado na dinâmica da complementação. Quem ainda tiver um vencimento básico inferior ao piso de 3.845 continua recebendo uma complementação até o limite do piso, né? Daí imagino que vocês tenham bastante dúvidas sobre a operacionalização dessa lei, né? E abro para perguntas já, porque acho mais interessante antes de fazer perguntas, né, Cimeli, do que ficar elaborando muito sobre a lei, né? A primeira questão, assim, é se a gente vai poder discutir a retroatividade a janeiro de 2022, que é quando se edita lá a portaria da lei do piso, né? Aí, vendo a forma como eles colocaram na letra da lei, né, Henrique? Se é possível, nem que a gente aprova a lei e depois a gente vai para a justiça e propõe uma ação coletiva para exigir a retroatividade. Tem dois elementos ali do texto desse projeto de lei que são importantes a gente ressaltar. O primeiro é um elemento mais literal, que é que o piso começa a valer a partir de 1º de julho de 22. Né? Então, se a gente também fizer uma interpretação bastante restritiva, não haveria possibilidade de pedir valores retroativos, né? Porque o piso começa a ter vigência, começa a valer, né? Começa a ser obrigação da prefeitura pagar o piso a partir dessa data, né? Não haveria uma obrigação da prefeitura que foi descumprida em meses anteriores e que justificasse, a partir dessa leitura que, né, sugeria ali, uma leitura mais literal, restritiva, né, exigir valores retroativos. No entanto, se vocês atentarem para a parte final do artigo 1º, ele menciona que a implementação desse piso atende o estabelecido em uma legislação federal, né? Que é isso que a Cimeli mencionou, né? A legislação federal, mais especificamente uma norma, né, federal, uma norma infralegal, que foi a portaria editada pelo ministro da Educação lá no começo do ano, estabelecendo esse novo piso, né, para a educação nacional, ele poderia servir de parâmetro, de referência, para que se exigisse pagamento retroativo desse piso, né? Eu acho que vale uma discussão mesmo no Poder Judiciário, né? Como eu falei, tem dois elementos ali nesse dispositivo que são um pouco conflitantes, né? Se a gente considerar que o piso vale a partir de julho, diria que não tem possibilidade de pedir retroativos, mas se considerar que essa imposição de um piso no município segue a legislação federal, que a legislação federal estabelece desde janeiro que o piso é 3.845, daí seria possível. Eu acho que eu travei aqui, não sei se vocês estão me ouvindo. Então, assim, é uma questão que vamos ter que avaliar, né? Primeiro, implementar, e aí avaliar numa assembleia, né, a possibilidade da gente pedir a retroatividade disso, né, avaliar em conjunto aí, né, com os profissionais e com vocês, né, do jurídico, né, uma vez implementada a lei. Outra dúvida que eu tenho a partir de 1º de julho de 2022, eu tenho e eu acredito que alguma das meninas também tem, e meninos, né? Na lei orgânica, o salário pode ser pago até o 5º dia útil, né? Então, seria 5º dia útil, acho que não vai nem ser 5 de julho, acho que vai ser 7 de julho. E aí, será que pensa-se em fazer retroativo ao mês de junho, por da forma como está ali, né? É possível a gente discutir dessa forma, Henrique? O que você me diz? Pela forma como foi redigido o projeto de lei, eu diria que sim, né? Inclusive que a intenção da prefeitura seria quase que nas entrelinhas ali, dá para a gente dizer isso, né? Já editar uma folha complementar para pagar o piso, né? Eu acho que se a prefeitura não fizer isso, é possível reivindicar, porque ainda que a lei não tenha sido votada em primeiro, segundo turno, não tenha sido sancionada pelo prefeito, publicada, me parece que, com relação ao piso especificamente,
os efeitos financeiros, como a gente estava discutindo em relação a outra lei, vão ter que valer a partir de 1º de julho. Se no momento da publicação da lei, do início da vigência da lei, né, a partir do momento que ela for publicada ali no Diário Oficial, já tiver passado o momento da edição da folha de pagamento, com certeza vai ter que ser editada uma folha complementar. Isso não tenho dúvidas. E com certeza vai ser de papel da entidade sindical reivindicar isso, né? Porque o que me parece, Henrique, entra amanhã, né? Daí eles já fazem uma segunda votação na quinta-feira. Tá? Então, nessa semana, acredito que já fechamos esse movimento aqui. E o que tem acontecido? Sai a segunda votação, o prefeito já no dia seguinte já sanciona, daí já vai para o Diário Oficial. Então, antes da possibilidade de fazer uma folha complementar. Então, assim, me parece que a gente resolve até o dia 7 de julho isso, né? Assim, né, vendo como tem sido o movimento, né, quando existe o interesse em fazer a retroatividade, né? É o que me parece que está acontecendo aqui nesses projetos de lei. É isso, Henrique? Concorda comigo? Isso, concordo. Outro elemento, Henrique, assim, que também é uma dúvida que eu vou... Agora, como vocês não estão escrevendo ali mensagem na chamada, eu estou colocando as dúvidas que eu vi lá no grupo, tá? Existe, assim, um descontentamento de isso vir como complementação salarial e não ser o salário base, né? Ser o 3.845, tá? Aí também eu acho que eu tenho algumas dúvidas que eu acho que eu poderia, assim, nos trazer aqui alguns elementos para a gente pensar nessa complementação. Porque o que me pareceu ali, quando fez o reconhecimento, traz o quadro, né, dos professores da educação infantil pro magistério, para 18,35, né? Aí já tinha compreensão que teria que pagar pela lei do piso, né? Aí não poderia, né? Sempre discutiu por quê? Do quadro do magistério, numa jornada até 40 horas, né? O que está previsto na lei do piso. Então, eles não poderiam mais escapar. Se não tivesse feito a previsão ali, nós íamos ganhar isso judicialmente, né? Então, o que se fez, né, não é nada mais do que a direito, né, dos professores da educação infantil. Só que daí, para enquadrar na nossa tabela lá, fizeram a complementação salarial, né? Foi o mecanismo que utilizou-se. Aí, qual que é a minha dúvida? Teria algum impeditivo legal, uma vez que é uma jornada de até 40 horas, de estar lá na carreira do magistério e ter uma tabela salarial própria que iniciasse pela lei do piso, teria algum problema nisso ou não? Vai ter que estar enquadrado dentro de tabelas que estejam junto ali iguais, né, entre aspas, a da carreira dos outros quadros do magistério, das outras áreas de atuação. Então, essa é uma dúvida que eu tenho, Henrique, até porque a gente vai estar discutindo carreira num cenário muito próximo, então a gente vai ter que fazer a luta pela carreira e garantir o melhor enquadramento possível, né, para os professores da educação infantil. Então, assim, eu tenho essa dúvida se a gente pode fazer a defesa de uma tabela própria, tá? Tá sem som. Tá me ouvindo? Agora sim, Henrique, pode falar. Eu acho que o meu navegador travou aqui. Se puderem me dar um ok, estão ouvindo? Estamos te escutando, Henrique, pode falar. Ah, tá. Do ponto de vista legal, Cimeli, não tem nenhum impedimento de haver tabelas salariais diferentes, porque são cargos com atribuições diferentes, com jornadas semanais diferentes, com requisitos de ingresso diferentes, né? Então, a tabela salarial, inclusive, reconhece, ou deve reconhecer, né, essas particularidades de cada cargo, cada carreira, né? Me parece que o estabelecimento de um vencimento básico equivalente ao piso, imagino que essa é a tua dúvida, né? Se você pode colocar o vencimento básico no valor do piso, né? E daí o vencimento básico
da classe 3 seria superior ao da classe 1, por exemplo, né? Que é a docência 1. Não vejo problemas nisso, não, e acho que estaria plenamente justificado, seja pela lei do piso, seja pela jornada de 40 horas, né, que a educação infantil faz. Então, do ponto de vista legal, não haveria esse impedimento, não. Ótimo, Henrique. Colegas, assim, não vieram outras questões ali sobre a questão do piso, né? Ali, mensagem na chamada. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quiser levantar a mão, fazer perguntas aqui na live, eu acho que seria bem importante, né, para a gente conseguir complementar aí a fala do doutor Henrique, vocês trouxessem questões, tá? Então, a gente, assim, como eu já estava colocando, amanhã, primeira votação, é possível que tenha a segunda votação essa semana ainda, como nós vamos estar participando da sessão, nós já trazemos o informe ali no grupo, né? Eu acho que fica aqui muito acordado entre nós que a luta, né, dentro do plano de carreira, que se avizinha aí na frente, a Gilmar levantou a mão, daí já passo para ele, é que se temos direito a ter uma tabela específica da educação infantil, que o mínimo, né, seja os valores do piso, né, e não mais como complementação. E daí já passo para você, tá, Gilmar? Outra questão, gente, que me procuraram bastante, que ainda não está lá a possibilidade de fazer o pedido do avanço vertical lá no atende.net, tá? Hoje entrei em contato já com a SMED, né? E o que a responsável lá me falou? Assim que for aprovada a lei, eles já vão colocar essa possibilidade dentro lá do sistema, tá? Vão refazer, vão colocar essa possibilidade para vocês já puderem colocar os certificados, e aí nós do sindicato, para quem tem dúvida, a gente já faz um passo a passo e já pega e divulga para vocês, tá bom? Assim que tiver lá. Possivelmente, talvez essa semana já abra, tá bom? Agora eu vou abrir para o Gilmar. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite, doutor Henrique. Então, na verdade, assim, eu queria mais falar, assim, em relação à votação de amanhã, né? A importância de estarmos assistindo na live, ou eu não sei como é que vai ser lá, provavelmente é só online, né? Então, tem o link lá, vai ter vou mandar o link, né? A gente pode mandar, né, Cimério, o link do Facebook, da página da Câmara, para a gente assistir, para a gente fazer pressão lá, porque isso é muito importante que a gente acompanhe. Mesmo que a gente ainda esteja em pandemia, a gente pode acompanhar a live, inclusive pode acompanhar lá, de repente, né? Isso é muito importante, fazer essa pressão, porque às vezes a gente entra na página da Câmara lá, e eles estão lá elogiando, falando maravilhas e maravilhas, a gente sabe que não é maravilha, né? Então a gente tem que entrar, participar, de repente fazer uma hashtag lá e pedir que realmente, porque não é um favor que eles estão fazendo, né? Eles estão cumprindo, tentando cumprir a lei. Então, se existe uma lei, que eles cumpram, que a gente faça a nossa parte aí, amanhã entrar na página do Facebook, né? Tem outras coisas ali que ela perguntou em relação a essa complementação, né? Se vai ser cobrado, se vai vir descontado, se vai vir 13º, se vai ser descontado alguma coisa no Lerite também, essas coisas assim, que tem muitas dúvidas, mas em relação a essa complementação também, beleza? Doutor Henrique está aí ainda? Tô, só fechei a câmera porque estava travando aqui. Uhum. A pergunta é: férias e 13º serão pagos sobre a complementação? Eu vou, Cimeli, projetar o texto da lei aqui, para não restar nenhuma dúvida. Existe uma previsão sobre incidência de contribuição previdenciária sobre a complementação, mas sobre os demais não. Só um minutinho. O PL 2476 já está projetado, né? Já.
Só arrumar ele aqui para ficar visível para vocês. Então, aqui, ó, parágrafo 5º do artigo 2, artigo 2º, né, do PL 2476. Os valores a título de complementação salarial percebidos pelos servidores integram a base de contribuição previdenciária. Então, nos olerites de vocês, tem um campo ali, geralmente, que diz base de contribuição FPMA ou base de contribuição previdência, não recordo agora. Nesse valor que vai estar discriminado ali, tem que estar contida a complementação. Não só o vencimento básico, mas o vencimento básico mais a complementação. Isso é bastante importante vocês ficarem atentos quando vier o olerite para ver se efetivamente a complementação está incluída na base de contribuição previdenciária, ou seja, naquele valor que serve de base para a incidência do percentual ali de contribuição. Tá certo? Com relação a férias e 13º, não tem nenhuma previsão expressa na lei que fale, né? Complementação serve de base para o cálculo de férias e 13º. Mas o que a gente pode dizer é que a complementação tem natureza salarial, né? Inclusive, a gente vai pegar a lei do piso, ele fala em piso salarial. Então, salário, é um valor que é pago em contrapartida, né? Digamos, em contrapartida ao serviço que vocês prestam à prefeitura. Né? É um valor que, digamos, é a retribuição pelo serviço que vocês prestam. Né? Então, em razão da natureza salarial, do valor que vocês estão recebendo pela complementação, é que eu diria que sim, a complementação deve estar incluída no cálculo do 13º e também das férias. Né? Outras verbas, por exemplo, verbas indenizatórias ou verbas transitórias, como a gente fala, né? Recebeu uma diária, não é algo comum no caso do magistério, mas recebeu uma diária ou recebeu uma gratificação por um determinado período de tempo, que a gratificação não é permanente, ela não refletiria necessariamente ou na integralidade sobre o 13º ou as férias. Mas com relação à complementação, sim. Integra 13º e férias. Uhum. Outro, esse novo piso é válido para todos, até para os novos ingressantes no último concurso? Não ficou claro para mim essa dúvida. Sim, né, doutor Henrique? Sim, tem que ser válido para todos, independente do momento que está na carreira, da data em que ingressou, em razão do princípio da isonomia, né? Todos têm que ser tratados da mesma forma, né? Igualdade formal perante a lei. Então, ninguém pode ter um vencimento básico diferente. Né? Outra pergunta. Quem já protocolou a graduação terá que protocolar novamente? Alguém que até 30 de abril já havia protocolado pedido para ir para o nível 3. Eu acho que é o primeiro passo, né? Verificar ali no atende.net como está a tramitação do seu processo. Né? Se ele foi deferido, né, se ele já foi analisado e deferido, eu não vejo razão para você pedir novamente. Né? Agora, visto que a administração vai estar oportunizando que você tem um novo prazo para pedir a promoção vertical para o nível 3, não vejo razão também de não pedir. Né? Caso, aliás, MED verifique que os pedidos estão em duplicidade, que o pedido não foi analisado e você já fez um novo pedido, eles corrigem isso, né? Não vejo razão para não pedir. Né? Melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Né? Mas faz esse exercício, acessa ali o araucaria.atende.net com o seu login e vê a tramitação do primeiro pedido de promoção vertical que você fez. Né? Se ele foi deferido, eu não pediria, mas se ele ainda está em análise, acho que vale a pena pedir sim. E até ver, né, Henrique, se gerou protocolo, né? Porque às vezes a gente protocola, daí dá um problema lá no sistema, né? Então é bom dar uma olhadinha ali. Eu entendo, eu estou junto com o Henrique. Eu acho que por excesso de zelo seria importante protocolar novamente. Porque eu acho que agora é na vigência de uma nova legislação, né? Então, se houve essa possibilidade até 30 de julho, então, acho importante protocolar novamente, tá bom? Não abrir mão de fazer esse protocolo.
E alguém comentou ali, Simério, só aproveitando, que está sempre em análise. Talvez isso seja até proposital, né? Estou aqui pensando nas razões. Talvez eles, dentro da administração, já estivessem discutindo essa alteração na lei e até talvez tivessem segurado a análise de pedidos que já tinham sido feitos, né? Para não ter um retrabalho, digamos. Então, pode ser até lógico que os pedidos ainda estejam sob análise, né? E também é bastante recente, né? O prazo se encerrou dia 30 de abril, faz em 2 meses ainda, exatamente, né? Então, eu também aconselho e reitero, peçam de novo. E aí, Kathleen, eu ia abrir para você, ficou a dúvida lá sobre a questão da remoção, do concurso de remoção. Eu sei que vocês fizeram já algumas falas com a SMED, né, para ver como é que... Também para tranquilizar. Tem muita gente preocupada que vai perder a vaga no CMEI, tá? Então, assim, a remoção já aconteceu, o ano passado vocês já fizeram a remoção conforme o magistério. Então, como é que acontece com docência 1, 2 e pedagogos? Abre uma vez no ano só, muitos já têm vaga fixa, né? Quem entrou em 2022, no caso, vai ter que é obrigatório fazer remoção porque não tem vaga fixa. E o restante já tem. Então, eu acredito que muitas pessoas que já estão no CMEI há algum tempo, por causa, eles já vão considerar como se tivesse vaga fixa, tá? Então, vamos dar como se já tivesse vaga fixa, porque o ano passado já aconteceu uma remoção, vocês já fizeram mais ou menos conforme a gente faz. Então, muitas pessoas não tiveram nem que sair. Então, vou dar um exemplo assim do CMEI, sei lá, inventar o nome aqui, CMEI Mariazinha. Lá no CMEI, lá, tem 30 vagas, né? Digamos assim. Dessas 30 vagas, já tem 27 pessoas que já são vagas fixas, que estão lá há muito tempo, que a prefeitura já consegue. 3 vagas não são fixas, então essas vagas vão abrir lá na remoção no concurso. E tem gente que quer sair, quer entrar. O próprio sistema vai fazendo essa troca depois. Então, abre essas 3 vagas, daí você que está em outro CMEI, você pode escolher querer ir para lá, e quem não quer ir trocar. Tá? A pontuação para o magistério é tempo de serviço, então quem tem o concurso mais antigo entra na frente, né? E tem vagas que não são fixas, que não são vaga permanente. Por exemplo, o diretor tem a vaga fixa no local, ele saiu para ir para a direção, a vaga dele abre provisória, então uma vaga provisória de 2 anos, 3 anos, tá? Então, agora, daqui para frente, acho que no mês que vem a gente já começa a lidar com o decreto da remoção para incluir a educação infantil em todo esse processo. Pessoal que é mais antigo, antigamente era feito no papelzinho. Como assim papelzinho? Era uma parede, todo esse processo que eu falei para vocês era todo manual. Então, colocava-se lá na parede os lugares que tinha vaga, eu que tinha me inscrito ia lá, pegava o papel e devolvia. Tá? Daí ia fazendo essa troca de papéis. Acontece, eu não sei porquê, que algumas pessoas não conseguem lotar em nenhuma escola, ela fica com vaga na SMED. Tá? Então, daí, depois disso, se você não fixar sua vaga, abre um outro processo, que a gente chama de designação, né? Que as pessoas podem lotar para esses lugares que, às vezes, o professor saiu, foi trabalhar na SMED, às vezes o professor acabou de aposentar e a vaga dele não estava lá, então ela vai para a designação dela, fica o ano inteiro nessa vaga, e no final do ano ela tem que entrar todo final do ano no processo de remoção. Ali tem uma pergunta lá, se ninguém quiser ir para o lugar onde eu estou e eu não quiser sair, se a tua vaga for você entra no processo, se você for, ninguém quiser vir, a vaga ficou aberta e você pediu para ficar ali, pode ser que você seja contemplado e fique ali. Então, vamos dar um exemplo lá. Eu entrei esse ano, estou naquele CMEI, adorei aquele CMEI, abriu 6 vagas para aquele CMEI. Eu, na hora da remoção, quando eu for escolher, eu escolho para ficar no mesmo CMEI. Então, eu coloco o nome lá, CMEI Mariazinha, que eu quero ficar ali. Daí, o próprio sistema lá vai te colocar ali, se não tiver ninguém mais velho que queira a sua vaga, você fica ali e você acaba fixando, tá?
apoio, educação especial e outras coisas, vem tudo depois, tá? Então, no processo de remoção é que vai abrir certinho as vagas, tá? Então, pessoal, não adianta ficar agora ansioso, tem que esperar ali por setembro, outubro. Esse ano o processo de remoção vai acontecer depois da eleição da consulta pública para diretores. A gente tem a gente já tem essa rotina de fazer depois, né? Porque tem muita gente que, às vezes, acontece alguns desentendimentos no CMEI, muita gente quer sair do CMEI, desculpa, da unidade educacional, ou quer voltar. Então, acontece assim. Eu sei que está confuso para o pessoal do CMEI, quem não sabe se tem vaga fixa ou não. A gente pode dar uma perguntada para a direção deve saber se você tem vaga fixa ou não, mas a gente também vai fazer uma consulta para a SMED falar para os CMEIs, de repente, quem tem vaga fixa. A própria, no magistério, nas unidades educacionais das escolas, a direção recebe os profissionais que são vaga fixa daquela unidade. Eu acredito que as diretoras tenham, se não tiver, avisar a gente, que daí a gente vai pedir uma consulta geral para a SMED está mandando para todas as unidades quem tem vaga fixa ou não no CMEI, porque o processo do CMEI é muito novo. Tá? Quem entrou esse ano, agora em 2021, 2022, com certeza não tem vaga fixa. Né? Muito difícil ter, porque vai acontecer o processo de remoção no final do ano ainda, então entra como a gente chama de vaga provisória e pode estar fixando a vaga no final do ano. Você já deve ter escutado, mas tem professor aí que fica 10, 12, 15 anos sem vaga fixa, uma por opção, uma porque quer o local X, às vezes quer trocar de turno e acaba ficando com vaga provisória. Gilmar, você quer falar? Pode falar, que você tira da mão. Não, só para falar assim que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a essa questão da vaga fixa, né? Por exemplo, assim, eu tô ali no Arlindo, por exemplo, né? Eu tô ali, vai fazer o terceiro ano que eu tô ali no Arlindo. Então, por exemplo, assim, eu não tenho vaga fixa, eu sou da SMED, minha vaga pertence à SMED. Então, se eles abrirem vagas ali no Arlindo e tiver uma pessoa que tenha mais tempo de carreira do que eu, ela pega essa vaga para ela. Então, e também no Lerite aparece lá qual que é a tua vaga, qual que é a escola que você está. Então, por exemplo, no meu Lerite parece que minha vaga é na SMED. Então, tem que dar uma olhadinha no Lerite, lá aparece lá se é da SMED, se está o nome da escola, como que está certinho. E muito importante ficar bem atento nessa questão também, né, de ver se tem vaga fixa, se fixou vaga, se vai entrar no processo, porque eu nunca entrei no processo de progressão, e, por enquanto, ainda quero ficar assim, né? Ficar na SMED, um dia eu vou aqui, outro dia eu vou lá, vou conhecendo as escolas, até achar a escola. Eu já achei a escola ideal, mas agora só falta abrir a vaga, fixar a vaga. Eu acho que fica como encaminhamento, né? Ver como estão as vagas fixas no CMEIs, né? E como será o tratamento dado, né, Kathleen? A gente já fazer uma consulta para, no futuro bem próximo, já poder responder essas questões com bastante, como é que eu vou dizer, segurança, né? Porque para a educação infantil será um processo novo, né? A Rosélia levantou a mão. Rosário, só um minuto que eu tenho que liberar o seu microfone. Deixa eu achar você aqui. Ela disse que foi sem querer. Ah, tá. Então, tá. Então, gente, ter um pouquinho de paciência, que a gente já na última negociação, acho que até as minhas a gente já comentou desse processo de remoção, até porque a gente tem a docência 2 também, que eles estão finalizando a docência 2, né? E a gente vai acompanhar isso, construir isso junto com a SMED, né? E é montada sempre já é praxe, né? Montado sempre uma comissão que acompanha esse processo de remoção e tudo mais. Então, vai vir um decreto agora, vocês devem ser incluídos no decreto, e vai vir esse processo.
olhar no contra-cheque e ver casualidades. Eu acredito aqui que o pessoal mais antigo, aí, de 2, 3 anos, já tem a vaga fixa no CMEIS, mas a gente vai estar pedindo para a SMED já começar esse mapeamento aí agora, vindo aí o recesso esse mês que vem aí, porque acho que agosto, setembro já tem que começar a iniciar o setembro, outubro, acho que o início de outubro, tem que iniciar os trâmites desse processo de remoção todo, tá? Mas então, um pouquinho de paciência, ninguém vai ser expulso do CMEI, porque você só perde a sua vaga, ou se você só sair, se por acaso fecha a turma. E acho que no CMEI é muito difícil acontecer isso. Muito pelo contrário, falta lugar, né, para abrir turma. Né? Nas escolas que a gente tem, às vezes, a questão de a turma fechar, que também ultimamente tá bem difícil, mas você só perde a sua vaga se por acaso acontece de ter um fechamento, mas está faltando gente, então é muito difícil alguém sair do CMEI se não for a convite, né? Eu acho que era isso, né? O pessoal que tinha mais dúvida era a questão se vai ser pago já a questão da graduação. A gente entendeu que não, né, Henrique? Vamos retomar esse finalzinho aí. Não vai ser pago já, é para o ano que vem só, e talvez possibilitando pedir retroativo, mas a partir do ano que vem, a partir que os processos forem dando deferido, né? E assim, gente, a carreira de vocês não é nível superior, a carreira de vocês é nível médio. Então, teve gente ali que... É isso, né, Henrique? Teve gente que perguntou por que eu não entro já ganhando pela graduação. Daí é por esse motivo, né? Porque é uma carreira de nível médio. Ao contrário da docência 1 e pedagogia, que já é uma carreira de nível graduação, tá? O pessoal está falando da parcela do 13º, que é para agora, dia 15, né? Que veio a notícia de que ia ser pago na metade do mês. É isso, Cimeri? Isso, dia 15, 50%, vem agora. Vem agora. Já vem, é 15 de julho, tá, gente? 15/7. Ninguém recebeu ainda, não. E aí, né, se a gente conseguir, vamos ver como é que vai ser aprovada a lei. Inclusive, a complementação terá que vir também com esse valor aí já do piso, tá bom, gente? Mas daí a gente vai fazendo contato com a Folha, vendo tudo, e aí a gente vai informando vocês lá, tá bom? Pessoal, assim, quem não fez magistério entrou direto com a graduação, lembrar que a prefeitura a gente está, pelo jeito, está com a intenção de pagar essa graduação mesmo quem não fez magistério, tá? Então, protocolar, esperar, dar o deferimento. Quando a gente faz o concurso, atentar sempre as regras do concurso lá, edital. Eu sei que depois que a gente entra no serviço público, a gente faz isso, né? Mas pensar aí, porque vai vir um concurso de docência 1, 2 em outros municípios, para tentar estar atento aí, pessoal, nessas coisas. Em relação à lei da Covid também, que eu perdi a pergunta ali, a gente ainda está congelado, tá? E só colocar, gente, existe uma diferença entre estágio probatório e a questão da lei da Covid. O estágio probatório não congelou, igual a licença, igual a aposentadoria. Mesmo que você não recebeu o teu treino lá, se você acabou o teu estágio probatório, você pode estar protocolando lá a tua graduação, tá? Porque o estágio probatório não congelou. Tá tendo uma coisa diferente lá, estágio probatório / decisão judicial, que eu não sei por que eles estão colocando isso lá, deve ter algum problema lá no sistema, porque o sistema está todo em atualização. Mas o estágio probatório, se você cumpriu todas as avaliações, tudo certinho, ele não congelou. Inclusive, o Gilmar acabou agora o estágio probatório, né, Gilmar? Então, pode protocolar os certificados lá, que o estágio probatório não congelou. O triênio e o quinquênio só que congelaram. Mas curso de avanço curso de avanço avanço e titulação não congelou. Até, Henrique, se pudesse falar rapidinho dessa questão do estágio probatório, porque o pessoal está falando que na ficha financeira ainda está, mas se a pessoa já cumpriu tudo, não teve atestado, não teve licença, não teve nada, ela terminou o estágio probatório, né? É isso, não é? Sim.
O estágio probatório, só para explicar, ele não é um período de 3 anos, ele é um período de 3 anos em que você é avaliado. Então, se as avaliações terminaram, encerrou o estágio probatório, né? Se eventualmente alguém teve uma licença ali que obsta a realização da avaliação, por exemplo, uma licença... Maternidade. Uma licença... Oi? Desculpa. Maternidade. Uma licença maternidade, exatamente, que impede, você, né, não está no exercício das funções, daí isso sim vai atrasar a avaliação, vai fazer com que o período do estágio probatório seja maior do que 3 anos. Mas eu estava vendo ali, a pergunta a questão, a minha ficha financeira ainda vem em estágio probatório. Pessoal, esse não é o melhor documento para obter informações sobre a vida funcional, né? O melhor documento mesmo é a ficha funcional, né? Infelizmente, a prefeitura não disponibiliza a ficha funcional no portal da prefeitura como fazia um tempo atrás. Então, essa anotação, provavelmente, do fim do estágio probatório vem na ficha funcional, mas que daí você tem que ir até a gestão de pessoas, a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, e pedir uma cópia da ficha, infelizmente. Então, não considerem essa informação funcional sobre ter concluído ou não o estágio probatório que está na ficha financeira como a informação definitiva. A finalidade da ficha financeira é uma informação ali, né, salarial e tal, não uma informação funcional propriamente dita. Ali a Rosemary tá falando ali, o aumento de estágio probatório não vem no próximo mês, era para ter vindo em março, então não acabou. Não veio, por causa que não é aumento do fim do estágio probatório. O estágio probatório, quando terminou o estágio probatório, ele não concede nenhum aumento para você. O que acontece é que a gente avança o triênio. Como a gente está congelado pela 173, que é a lei da Covid, ele está atrasando 18 meses. Então, quem terminou agora em março de 2022 vai levar 18 meses para vir. Nós estamos com um caso aqui que a gente, inclusive, fizemos um ofício e uma petição, que era que o sistema não tinha rodado. Então, passava os 18 meses, a pessoa tinha acabado de estágio probatório lá em 2020, passou já agora os 18 meses, ela não estava recebendo ela não recebia o triênio. Então, a gente entrou lá, primeiro, né, entrou com uma medida lá na SMED, que quem tinha já cumprido os 18 meses, eles tinham que pagar. E era um problema de sistema, e esse mês eles falaram que corrigiram e é para vir esse mês. Então, não era só quem estava terminando o estágio probatório, era com todo mundo. Então, a gente com professores lá na letra Q, lá na frente, já com 20 e poucos anos, que deveriam ter recebido o triênio, que tinha que ter recebido em 20, não recebeu, mas não estavam pagando por causa que o sistema não estava arrumado lá, não estava certo, né? Inclusive, quando eles pagavam e o triênio não pagava, e agora eles corrigiram o sistema, é para vir retroativo quem venceu ao mês que venceu. Então, também tem que dar uma olhada lá na ficha funcional. Então, quem acabar o estágio probatório agora em 22, tem que contar 18 meses por enquanto, para daí receber lá o triênio, né? Então, cada um vai ter que fazer aí um pouquinho as suas contas para ver. Finalizar o estágio probatório não te dá automático o triênio, ainda mais agora com a lei da Covid. Quando não tinha lei da Covid era automático, mas agora com a lei da Covid não dá automático no triênio. A ficha funcional, pessoal, tem uma forma de pedir pelo e-mail também, entra no e-mail da gestão de pessoas lá, eles também fornecem por e-mail a ficha funcional, acho que leva 1 ou 2 dias também, ou pelo sistema, né? Eu acho que... E, pessoal, dúvidas, a gente abre consulta com o jurídico, conversa lá no RH, para ver o que está acontecendo, fazer a conta lá, né? A Adriana falou que o dela não veio retroativo, daí a gente tem que ver qual que é o motivo que não veio, né? Pamela, eu abro, você quer falar, eu vou abrir para você, só um minuto que eu tenho que abrir o teu áudio, se alguém conseguir achar a Pamela e achar ela ali. Pode falar, Pamela. Pamela, pode abrir seu microfone e falar. Oi, boa noite. Boa noite. Para mim ficou um pouco confuso. Eu queria saber assim, por exemplo, quem vai assumir o último concurso agora, tendo graduação em pedagogia,
como que fica essa questão da progressão ali, da promoção vertical? Tendo graduação em pedagogia e não tendo magistério. É isso? Isso. Entendi. Você vai apresentar, então, a graduação como um requisito para ingresso no cargo, né? Então, como você tem um título superior ao magistério, o título de licenciatura plena supre esse requisito de ingresso, né? Mas, até como a Kathleen estava comentando, parece que a disposição da administração é isso, né, Kathleen? De, inclusive, autorizar que você peça o avanço para o nível 3, utilizando essa titulação que você apresentou para ingressar no cargo. Então, acho que vale a pena pedir também, né? Testar esse entendimento deles. Não existe nenhuma vedação legal, né, de você utilizar o título que você apresentou para uma progressão, né? Mas não tem que cumprir o estágio probatório, doutor Henrique? Ah, sim. Exatamente. Você salva. Daqui 3 anos, cumprido o estágio probatório. Sim, a minha dúvida era se eu poderia usar a graduação como ali na promoção vertical, ou se eu teria que apresentar, no caso, tendo, né, após para partir, se eu entraria do nível 3 e daí partiria para o nível 4, entendeu? No caso, eu pensei que a graduação não contaria como promoção vertical, e sim como um pré-requisito para o cargo. Então, há essa possibilidade de eu Eu acho entrando que com vai a haver essa graduação. possibilidade. Eu acho que vai haver essa possibilidade. Mas daí você teria que esperar concluir o estágio probatório, ficar 3 anos no nível 1 e pedir, ao final do estágio probatório, promoção vertical para o nível 3, apresentando, né, esse título, né, de licenciatura em pedagogia que você tem. Depois de movimentada, né, para o nível 3, aguardar mais um intervalo de 3 anos para pedir a promoção vertical para o nível 4. Daí essa é uma pergunta. Esse curso de especialização que você tem foi concluído antes ou depois? Né, ou vai ser concluído ainda? Como é que está isso? Não, na verdade, não Você tenho ainda não... essa. Não. Ah, Por tá. isso que essa é a minha dúvida, se eu faria após assumir, né, tendo essa pós-graduação, após assumir a vaga, se eu entraria como nível 3, e daí pediria para a promoção vertical para o nível 4. Uhum. Você teria que Fazendo esperar... após assumir o cargo, né? E passando o estágio probatório de 3 anos. Isso. Logo depois do estágio, você não vai poder sair do nível 1 para o nível 4, caso, ao final desses 3 anos, você já tenha uma especialização. Você vai ter que pedir a promoção para o nível 3 e depois para o nível 4. Não tem como saltar do nível 1 para o nível 4 direto. Então, eu mesmo tendo a graduação em pedagogia, eu entro como nível 1, então não como nível 3. Isso. Então, eu tenho que pedir a promoção para o nível 3, para depois para o nível 4. Isso, exatamente. Ok, tá bom, muito obrigada. Ali uma outra pergunta, doutor Henrique. E quem tem magistério e pedagogia, protocolo os dois no Atende.net? Tá, então, só algumas perguntas, Abigail, para a gente entender. Você concluiu a pedagogia depois de ingressar no cargo. Você falou que tem 10 anos de concurso já, foi isso? Não sei se você quer abrir o microfone, estou perguntando aqui, se quiser responder no chat também, porque só para entender uma questão, né? Se você já recebia pela pedagogia, se você já estava no nível equivalente ao da pedagogia, na carreira anterior, provavelmente você vai ser enquadrada no nível 3, né? Ou você já foi, talvez, enquadrada no nível 3. Né? Você já entrou formado em pedagogia. Então, não precisa juntar o magistério. O magistério você já utilizou para tomar posse no cargo, lá quando você toma posse. Então, você vai protocolar o pedido de promoção vertical para o nível 3. Pessoal, eu acho que
não sei se tem mais, assim, vai aparecendo, assim, lembrando também, gente, que isso foi o que a gente conseguiu para isso, né, muita luta, a gente conseguiu incluir vocês na carreira ali, para pelo menos conseguisse andar, e a gente está avizinhando, né, sabemos muito bem, uma reforma maior das carreiras, então a gente pode ter que ter uma reviravolta total e completa. O que é importante é que a prefeitura, nesse momento, está aceitando a graduação de vocês, né? O que tinha impossibilitado e travado todo mundo no início do ano lá, a gente conseguiu destravar, que pelo menos vai demorar um pouquinho mais, mas vocês vão conseguir andar na carreira, porque estava travado, porque eles não estavam aceitando a formação de vocês antes de concurso, e todo mundo estava tendo que fazer a segunda licenciatura, e foi um susto, ali já conseguiu, e a questão do piso, que por enquanto é complementação, mas a gente vai tentar lutar para que ele seja na carreira toda, né? Que a gente coloque em tudo. E às vezes a gente acha que não, mas a gente vai andando e vai conseguindo conquistar e melhorar as coisas. E às vezes só andando, né? Que nem a gente está na dúvida se eles vão considerar, mesmo quem usou a pedagogia para entrar porque não tinha magistério, se eles vão considerar protocolar e esperar o deferimento ou não nesse momento, né? Porque a lei a gente acredita que sim, a gente está entendendo que a intenção da prefeitura até porque precisa cumprir o PNE, Plano Nacional de Educação, mas tudo pode acontecer, né? A gente pode ter um reverso aí, a gente tem que entrar na justiça judicializar, né? Se Mary quer completar mais alguma coisa? Não, daí só pedir para os colegas aí para abrir o microfone para a gente fazer uma foto bem linda, né? Acho que do momento é sempre importante, né? E aí, gente, continuamos na luta. Amanhã tem conselho de representantes, venham, se aparecerem mais dúvidas do CMEI, tragam, tá bom? Porque eu acho que, né, a nossa luta continua, né? Tá? Então, abro aí para a gente fazer uma foto bem bonita, bem linda de todas e todos. A Liz faz umas fotos lindas, Liz, aí. A Liz que sabe fazer essas coisas. Tem até bebê na live. Que coisa mais linda, Patrícia. Peraí, gente, eu tive que sair um pouquinho, mas vamos... Peraí. Eu tirei mesmo, aparece acho que todo mundo. Tem muita gente com a câmera fechada ainda. Então, abram as câmeras. Nossa, tem um monte de gente. Parabéns, hein? Vocês são ótimas, maravilhosas. E só saiu, gente, esse avanço, porque lá no dia 26 de maio a gente não aceitou e foi novamente lá para frente da prefeitura. Quem estava lá sabe o sofrimento que foi, não deixaram montar nossa tenda, ficamos lá correndo o risco de tomar chuva, aquele dia horrível, mas estamos aí, estamos construindo os avanços, né? Na sequência, vamos para mais movimentos de luta. Agora ficou bonito. Peraí, gente. Ai, deixa eu abrir a minha câmera também, né? Desculpa aí. Abre a câmera aí, Adriana. Ô, Zuger. Pessoal, a partir vai aparecendo as dúvidas, a gente vai sanando aí, né? A questão da remoção, que agora acho que vai pegar. Esperamos que dê tudo conforme, certo? E esperamos que a revisão do plano de carreira não seja pior do que... Não seja o que estão falando. Mais uma, agora eu vou tirar do celular para ficar bem... positivos. Por que eu não estou aparecendo? Será? Ah, apareceu. Atenção, X. Ah, com essa nenê ficou muito melhor essa foto. Pessoal, Tá bom, reunião de representantes é amanhã, virtual, 8h30 e 1h30, tá? Então, se vocês puderem organizar que alguém do CMEI de vocês participe, tá? Pode participar mais de uma pessoa também, não tem problema, vai ser virtual. O link a gente já tá no Face e no site, se eu não me engano, tá? E vai amanhã de volta de manhã cedo. Então, 8h30 a primeira reunião, o grupo da manhã, e 1h30 o grupo da tarde, que a gente acaba dividindo em dois por causa
magistério do Ascensão, que tem 20 horas, são pedagogia que tem 20 horas, então vocês podem tentar organizar e participar ou de manhã ou de tarde. Geralmente a gente faz a mesma reunião bem parecida, tá? Então, obrigada por todo mundo que está aqui. Eu sei que vai parecer um monte de dúvida, tem gente que está na nossa carreira há 7, 10 anos e até hoje não consegue entender direito, mas a gente está ali para ir ajudando, explicando dúvidas, né? Olha o contra-cheque, pede lá a ficha funcional para ver certinho onde que está. Esses dias apareceu uma dúvida, a gente se encontrou ali, o próprio grupo se encontrou, onde é que estava ali nos R, nas letras, e a gente vai tentando sanar dúvidas à medida que vão aparecendo. E tem coisa que parece só quando a gente vai protocolar ou quando a gente se atenta ao contra-cheque, né? Tá? Então, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Henrique, que está aí com a gente aí essa noite respondendo as questões. A Priscila perguntou do horário lá da reunião, vai ser virtual, né? Pela internet, Pelo tudo. Meet. 8h30 e 1h30. 2 horários, 2 dias. E a gente continua aí na luta, prestando atenção nas redes do Cismar, que qualquer novidade, qualquer coisa diferente, a gente vai colocando ali e vai publicando. Obrigada a todos. Beijo, Tchau, gente. pessoal, boa Valeu. noite. Amanhã já nos encontramos. Valeu, Henrique, tá? Tchau. Inscrito. Tchau, Abraço pessoal. Boa noite, fraterno. boa noite. Todos e Beijos. todas. A reunião está Obrigada. sendo gravada, sim, Pamela.